jogador que foi procurado pela diretoria do Vitória nesse ano. Sobre o Marcelino Moreno, acontece o seguinte, tá? O resumo do que aconteceu naquele começo da temporada. O Vitória ele procurou o atleta e ofereceu uma quantia de aproximadamente 5 milhões de reais. Só que na época o Marcelino ele pertencia ainda ao Coritiba, que queria negociar o jogador por mais ou menos 12 milhões. O Lanús chegou aí no meio termo disso, levou o atleta por mais ou menos 10 milhões de reais e ele fez uma excelente temporada lá na Argentina. 11 gols e 14 assistências em 50 jogos, o Lanús que chegou até a semifinal da Copa Sul-Americana, com o Marcelino Moreno sendo um excelente destaque, né? Você pode observar o mapa de movimentação, muito bem preenchido, aquele meia que é habilidoso, consegue tanto se destacar em um passe em profundidade, numa batida na bola de falta, de escanteio, quanto também de um ponta, né? Aquele jogador de um drible curto, de uma jogada improvável, de uma finalização de longa distância. É muito bom jogador o Marcelino Moreno, que na Série A ele não teve tanta chance assim, ele jogou só um ano, né, pelo Coritiba, onde foi rebaixado no ano passado, mas na ponta esquerda. 31 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências, conhecido também no futebol da América do Norte. Ele jogou pelo Atlanta United. O contrato dele no Lanús vai até o final de 2026, o que acaba dificultando um pouquinho a negociação, mas seria também outra indicação que eu faria para o Vitória no ano que vem, um nome que já foi procurado, uma sugestão. O vídeo começa a se divertir, ainda hoje mesmo. Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre outras duas opções argentinas. A primeira delas, um ponto esquerda, que é o Matías Jiménez, 25 anos de idade, ele que faz uma função principalmente ele pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito também do gramado e caindo para dentro. Na temporada passada conseguiu bom destaque, vestindo a camisa do Independente, foi inclusive procurado pelo Cruzeiro e pelo Atlético Goianiense nesta atual temporada, mas não deu negócio. Infelizmente ele teve também uma grave lesão no joelho, volta agora, né, no começo da temporada. Para mim seria uma boa Vitória ficar de olho nesse jogador. Ele que em 2023 pelo Independente, 10 gols em 43 partidas. Nesta temporada ele tinha realizado 8 jogos. Está voltando aos pouquinhos, né? Até falei errado. Ele teve uma lesão, mas já retornou, vem ficando no banco de reservas, ganhando alguns minutinhos também. Pode ser um bom nome que destaque para o futebol brasileiro e não tão caro assim. O seu contrato por lá vai até dezembro de 2026. Pelas informações que eu vi, o Independente pediu uma pequena compensação financeira para negociar o atleta. O Atlético Goianiense ele queria um empréstimo gratuito nesta Série A. E finalizando também com opção para o meio de campo, um meia argentino jovem, 24 anos, o Aaron Molinas, ele que pertence ao Defensa e Justiça, são 6 gols marcados e 4 assistências em 29 jogos nessa temporada. Pode fazer, por exemplo, uma função tanto de um meia atacante quanto um meia central, bate bem na bola, é uma nota média muito alta, segundo o SofaScore, nesta primeira divisão argentina, de 7,28. Jogador que chama a atenção também no futebol local. Em 23 jogos no Campeonato Argentino, 17 na condição de titular, com 5 bolas na rede. O seu contrato no Defensa é longo, é uma característica dos clubes argentinos. Difícil ver um cara que está em reta final de contrato lá, né, jogando bem. O vínculo dele vai até 2027. Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, começa no profissional em meados de 2020. Na temporada passada esteve pelo Tigre, ali também da região metropolitana, vamos colocar assim, de Buenos Aires. Nesse ano se destacando e muito pelo Defensa. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desses atletas, quais deles seriam uma boa para o Vitória, olhando o retorno à Sul-Americana do ano que vem, qual seria a sua sugestão da mesma forma. Do Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, eu já tinha criticado aquilo, né, quando o Fábio Mota falou da possibilidade de montar um time no início do ano e outro para o Brasileirão. Eu já imaginava que iria dar zebra, não foi diferente. A sorte que o Vitória foi no mercado e conseguiu encontrar um técnico muito bom, assim como né, o Léo Condé, mas que não tinha dado resultado naquele comecinho de Série A. Mas o planejamento foi muito mal feito, algo que eu não espero, né, eu tenho a expectativa de que o Vitória seja um pouco mais profissional para o ano que vem. E olhando as saídas também é algo natural, né, essa lista de dispensas, jogadores que não continuarão para o início de 2025, e a minha lista seria basicamente desta forma. Por exemplo, começando aqui no ataque, o Zé Hugo, um jogador que é muito querido pela torcida, algumas informações já dão conta que ele não terá o seu contrato prorrogado para o ano que vem, só 25 anos de idade, um gol marcado e 2 assistências
nesta Série A em 27 jogos. Sendo honesto aqui com vocês, também não renovaria com o Zé Hugo por conta que o Vitória precisa subir um pouquinho o patamar para a próxima temporada, e acredito que tem muitos atacantes que não contribuem. Além do Zé Hugo, por exemplo, mais um que eu não renovaria, o Everaldo. Questão que o Everaldo ele tem contrato com o Vitória até dezembro da temporada que vem. Marcou 2 gols importantes, né, nessa Série A contra, por exemplo, o Flamengo, né, aliás, contra... Rapaz, fugiu a memória aqui agora, foi contra o Juventude? Não foi. Sumiu aqui na memória, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Enfim, ajudou o Vitória assim, em alguns momentos, mas é um jogador que se lesiona demais, não é barato, enfim, tem 30 anos de idade hoje, eu não pensaria na manutenção do Everaldo. Da mesma forma no ataque, o Carlos Eduardo, ele tem contrato se encerrando agora em dezembro, mas existe uma cláusula de renovação se o Vitória e o jogador chegarem em um acordo. Na Série A, 16 partidas, uma assistência, também teve aquele jogo contra o Juventude, que ele sofreu pênalti. Em 16 jogos ele foi titular em apenas 7 deles. Para mim o Vitória precisa de algo a mais, tá? Se quiser renovar, por exemplo, com o Carlos Eduardo, talvez pode ser um jogador no banco de reservas, ok, mas para ser titular o Vitória precisa e muito aumentar o seu nível. O Janderson, por exemplo, como ele foi uma aquisição, eu manteria o Janderson na composição do elenco. O seu contrato é longo, mas para ser titular de forma alguma, até mesmo se recebeu uma proposta financeiramente boa, não pensaria 2 vezes em negociar o Janderson também não. Ele tem contrato até dezembro da temporada de 2027. Nessa Série A, apenas 2 gols marcados e uma assistência em 26 jogos. Né? Um jogador que tem 25 anos de idade, foi comprado por aproximadamente 5 milhões de reais. O Jean Mota também foi outra aquisição cara do Vitória nessa temporada e que não deu retorno nenhum, né? Até assustador o desempenho do Jean Mota nesta primeira divisão, algo surpreendente, né? Porque é um jogador muito bom tecnicamente falando, mas só conseguiu ser titular em 4 dos 16 jogos que ele fez na primeira divisão, e grande parte desses jogos como titular, ainda lá no comecinho do Thiago Carpini no comando do Vitória, um jogador caro, enfim, tem esse vínculo até o final do ano que vem, eu não manteria o Jean Mota no elenco. E você pode deixar um gol marcado e 3 assistências, tem 30 anos de idade, contrato do PK, deixa eu até verificar aqui para vocês, o vínculo dele vai até o final do ano que vem. Então, tanto o PK quanto o Bruno Vini, com esses contratos até o final de 2025. Outra contratação também que eu discordei do Vitória desde o começo do ano, não é um jogador que tem experiência em Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou que até começa razoável ali a temporada, mas o Lucas Esteves de fato assumiu a condição de titular e foi muito bem. O Bruno Vini, né? Acabei comentando sobre ele. Esse eu gostei da chegada lá no começo do ano, imaginava assim que seria um jogador titular na Série A, mas não foi isso que aconteceu. Tem um contrato até dezembro agora, deste ano, aliás, de 2025. O Vitória que pagou aproximadamente R$1 milhão, se eu não estiver enganado, na contratação do Bruno Vini. Somente 8 partidas, muitas lesões, difícil de explicar também esta baixa na zaga. O Raul Cáceres, ele engatou uma sequência boa como titular nessa reta final de Série A. Eu tô para dizer que eu manteria o Raul Cáceres no elenco, tá? Um jogador que teve assim um momento muito ruim na temporada, muito banco de reservas, mas essa posição de lateral direito aqui no Brasil ela é complicada de achar. Então vou colocar aqui um asterisco, se compensa ou não o Raul Cáceres pro ano que vem. Se o Vitória conseguir encontrar 2 laterais melhores do que ele pelo lado direito, aí tudo bem, tá? Mas eu manteria apenas um dos dois, ou o William Lepo ou o Raul Cáceres, para a composição do elenco, e o Vitória precisa contratar o outro lateral direito titular. Mais um que perdeu muito espaço, acho que eu não continuaria, o Luan. O Luan, 25 anos de idade, vai depender das condições do negócio, ele pertence ao São Paulo, tem contrato em definitivo no Tricolor Paulista, até, deixa eu verificar aqui para vocês, o vínculo dele, não estou achando, vamos aqui no site, no Transfer Market, que ele não vai deixar a gente mentir. O vínculo até... Luan emprestado nesse ano ao Vitória e no São Paulo até 2026. Ele até teve uma sequência boa, né, nessa Série A do Brasileirão. No geral ele fez 26 jogos pelo Vitória, 24 na Série A, mas perdeu espaço nas últimas partidas também. Dos jogos que fez em grande parte foi titular, enfim, talvez, tá? Depende da situação. O Ricardo Rieder, por exemplo, é outro jogador que para mim o Vitória precisa buscar um atleta melhor para o ano que vem para ser titular. Existe um interesse, por exemplo, na renovação do William Oliveira. Eu manteria apenas um, ou o